para todos os públicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu aluno do 7º ano. Eu sou o professor Maximiliano, você já conhece essa voz. E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre relato pessoal, né? Nós estamos aí na semana 19, abrindo um novo período letivo, certo? Terceiro bimestre. E como eu já tinha prometido para vocês, estão aí os conteúdos que nós vamos tratar ao longo desse bimestre letivo, né? Vamos falar de relato pessoal, frase, oração, período, romance de aventura, sujeito e predicado, carta aberta, algumas dificuldades da língua, carta leitor e revisão. Nós não teremos exibições em alguns momentos devido a situações de feriados, tá ok? Mas ainda temos muita coisa mesmo para a gente ver durante esse longo período aí de 2021, terceiro bimestre. Então, vamos ficar ligadinho que a nossa aula hoje é de relato pessoal, ok? Então, para falarmos de relato pessoal, antes de mais nada, a gente precisa entender o que é relato, né? Relato é um texto que se explana aquilo que se observa em relação a alguma coisa, um lugar, um objeto, uma notícia ou alguém. Tem como característica principal a descrição pessoal, que deve ser a mais fiel dos fatos. Devem ser evitadas interpretações pessoais, tendenciosas ou não compatíveis com os fatos. Quando a gente vai até um lugar, uma outra cidade, conhece um novo objeto, vive uma nova experiência, sabe de uma determinada notícia, nós temos como relatar esse acontecimento nas nossas vidas, né? Então a gente faz isso todo o tempo, né? Quando você foi à escola, agora que voltaram as aulas, né? Então você voltou à escola, com certeza você chegou para seu pai, para sua mãe e relatou o acontecimento. Ah, foi assim. Usei máscaras, álcool em gel, tinha na escola, tive que lavar minhas mãos, tive que manter o distanciamento social dos meus colegas. Então, isso é um relato, é você poder relatar aquilo que você observou, aquilo que você viveu, ok? Então, é uma descrição que ela é bastante subjetiva, é aquilo que você viu, é aquilo que você sentiu. Então, esse é um texto do tipo relato. Geralmente em redes sociais, inclusive, a gente faz muito isso, né? A gente vai a um determinado lugar, come num determinado restaurante, quando chega, aí não gosta, aí vai na rede social e reclama, né? Começa a falar daquela sua experiência primeiro e depois faz uma reclamação, certo? E esse relato pessoal, o que ele é? É um gênero em que o autor tem a intenção de relatar suas próprias experiências pessoais, vivências sobre um fato marcante da sua vida. Assim, trata-se de um texto de caráter subjetivo, com traços biográficos e confessionais. O texto relato pessoal, ele vai trazer esse traço confessional. Ou seja, você viveu alguma experiência, você fez uma viagem, você teve aula de uma outra língua, um alemão, por exemplo. Então você vai relatar essa experiência, você vai dizer para alguém, é como se você estivesse dizendo para alguém essa experiência, né? Um fato marcante da sua vida, para que as pessoas possam se identificar a partir desse fato. As características desse gênero, né? Ele narra de forma breve um fato específico, vivido por uma pessoa e suas consequências, reflexões, e apresenta elementos básicos da narrativa, tais como sequência de fatos ou acontecimentos, a presença de pessoas, tempo, espaço. Então, quando você vai fazer um relato de um acontecimento, né, de algo que você vivenciou, você vai dar essa sequência de acontecimentos, você vai apresentar pessoas, né, como se fossem personagens, vai ter o tempo, isso aconteceu em 1996, em 2014, né, e vai ter o espaço onde é que acontece essa situação que você viveu, né. O tempo, inclusive, pode ser durante a pandemia, né, pós-pandemia, que é o que a gente ainda vai viver, enfim, ok? Então vai tratar os relatos vividos por uma pessoa, suas consequências, as reflexões que a gente tem a partir daquele ato, né, a partir daquele acontecimento, ok? De forma que as pessoas, quando elas possam apreciar o seu relato, elas se identifiquem de alguma forma, ok? Elementos de linguagem, né?
O narrador, né, a pessoa que está narrando, que está contando a sua história, ela será protagonista ou participante da ação, ok? Nada de um narrador observador aí. Se nós temos aí essa espécie de narrador, essa pessoa que fala no texto de relato, ou ela é protagonista ou ela é participante, ok? Ela não está fora da ação. Os verbos e pronomes são empregados predominantemente na primeira pessoa, né? Eu vivenciei, eu vi, eu vivi, né? Se você foi a um restaurante, eu comi, né? Como eu falei no relato de viagem, por exemplo, que você vai a um restaurante, eu comi isso e não gostei, ok? Os verbos oscilam entre o pretérito imperfeito e pretérito perfeito. Os verbos que estão no texto de relato, eles estão no tempo passado, porque indicam ações que já ocorreram, ok? Emprega-se o padrão culto ou informal, a depender de quem produz o relato, ok? Então, se você estiver diante de um texto aí, de um embaixador relatando uma viagem, provavelmente você vai ter um padrão culto. Agora, se for uma pessoa comum, uma pessoa com pouca escolaridade, você vai ter um padrão aí de linguagem mais informal. Priorizam-se as ações e a descrição do lugar onde elas ocorreram. É preciso fazer o leitor visualizar o ambiente e os envolvidos. Então você vai imaginar o seguinte, quando você está diante de um relato de viagem, por exemplo, né, que é dentro desse universo de relato, se eu viajei para a Austrália, por exemplo, eu preciso fazer com que meu leitor consiga compreender o que eu vi, né? Então vai ter uma descrição um pouco mais exagerada dos espaços, dos lugares turísticos que eu visitei. O uso de advérbios para marcar a sequenciação das ações. Pode-se usar de adjetivações e descrições, mas não podem predominar no texto, ok? Temos que contar os acontecimentos, não nos prendermos a descrições e adjetivações, ou seja, descrição dos espaços, das pessoas e adjetivações que são qualificar esses espaços, essas pessoas que participaram da ação, ok? A estrutura desse texto, ele deve ter um título, uma introdução, contexto, personagens, tempo e espaço, fato, problema, né? Esses são apresentados na introdução. Desenvolvimento, que é uma construção da trama, um clímax. A conclusão vai ter desfecho ou uma reflexão. E respostas às perguntas: quando, onde, quem, o que, como, por quê, ok? Então a gente tem a divisão do relato pessoal em introdução, desenvolvimento, conclusão. Apesar de ser uma narrativa, né, apesar de ter elementos da narrativa, ele também tem esses elementos aí de introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Relato integrado a outros gêneros textuais. Quando a gente fala de relato pessoal, né, a gente nem sempre vai ver esse gênero. Aliás, nenhum gênero, às vezes, ele aparece de forma homogênea em um texto, né? Ele não se apresenta como um texto de forma homogênea, na verdade. Ele, às vezes, vai estar integrado a um outro tipo de texto. O texto que nós temos aí, nós já estudamos em aulas passadas, é uma notícia, certo? Porém, no meio dessa notícia tem a presença de um relato pessoal. Vamos fazer a leitura dessa notícia para que a gente possa entender, ok? Moradores esperam asfaltamento de avenida há mais de uma década. Moradores reclamam da falta de descaso do poder público. Em Martinópolis, São Paulo, moradores do maior bairro da cidade, São Gonçalo, reclamam há 12 anos que a principal via do bairro, Avenida Brasil, nunca fora asfaltada. Quem transita diariamente por essa importante alameda da cidade conhece todos os buracos e lama que enfeiam a avenida. Moradores afirmam já terem reclamado com todos os prefeitos nos últimos 10 anos, mas nenhum deu devida atenção ao problema. Eu moro aqui há 20 anos e nunca vi um carro vir asfaltar essa rua. Nem meio metro. Já aconteceram diversos acidentes aí e até meus filhos já caíram nos buracos em tempos de chuva. Outro dia o carro de um vereador ficou preso em uma cratera nessa rua e nem assim deu jeito, disse Marlúcia Fernandes, uma das moradoras mais antigas do bairro. Então, como eu já falei nas aulas passadas, o gênero notícia ele tem essa função informativa. Ele informa um fato que está acontecendo, né, ali num determinado momento, que é importante de ser publicizado, de ser veiculado na mídia, ok? Então, no meio dessa notícia eu tenho um relato pessoal, eu tenho a fala aí de uma moradora, de uma pessoa que segundo o jornal, afirma morar nesse bairro, sendo uma das moradoras mais antigas,
e ela dá o seu relato pessoal sobre os problemas que aquele buraco, né, que a falta de asfaltamento e os buracos, né, trazendo transtornos à sua vida. Então essa moradora, ela relata, ela diz o que está acontecendo. Então isso daí é um relato pessoal que está em vermelho dentro de uma estrutura de notícia. Nós temos os dois gêneros aí integrados. Para você ver que quando a gente fala de gênero, a gente não está falando de que um gênero não possa se cruzar com o outro. Ao contrário, os gêneros estão aí o tempo todo se topando, cruzando, ok? E produzindo textos como esse. Aí o exemplo de relato pessoal. Para que não ficasse tão longa a nossa aula de hoje, porque a gente ainda tem muita coisa boa para apresentar, eu trouxe apenas a introdução de um relato pessoal. Nós vamos fazer a leitura e vamos fazer a análise com esses elementos aí que já estão indicados, ok? Em Santos, onde morávamos, minha mãe me lia histórias. O pai gostava de declamar poesias. Em algum momento do ginásio, volta do que hoje seria a 6ª ou 7ª série, li de começo a fim um romance, Inocência de Taunay. É minha mais remota lembrança de leitura, um romance brasileiro. Livro aberto nos joelhos, afundada de atravessado numa poltrona velha e gorda. Num quartinho, máquina de costura, estante de quinquilharias e uma gata branca chamada Minnie. Ok? Então, o que a gente viu ainda agora nos elementos de linguagem, perceber na tessitura, na escrita desse relato pessoal. Primeiramente, aí em vermelho, nós temos indicações de lugares, né? Em Santos, num quartinho. Quando eu produzo um relato pessoal, eu preciso ancorar a informação de espaço, para que ele possa fazer sentido, para que esse texto possa ser enriquecido com o sentido, né? Ser ancorado na realidade. Aí eu tenho, em sublinhado, eu tenho alguns verbos no pretérito, ok? Verbos que indicam uma ação que já aconteceu, né? Relato pessoal são textos produzidos por quem já vivenciou uma determinada situação. Então aí nós temos verbos que estão no passado, né? Que estão aí no tempo pretérito, né? Ali em laranja nós temos indicação de tempo, né? Essa narradora, ela fala aí por volta do que hoje seria a 6ª ou 7ª série. Ela fala ali no momento que ela começa, né, a fazer a leitura de um romance, é ali na 6ª ou 7ª série, ou seja, durante a sua infância. Então está ancorando aí essa informação, ancorando numa situação de tempo, ok? Enquanto, por sua vez, o azul são os elementos descritivos. Observa como é que ela descreve esse quartinho. Quartinho é uma indicação de lugar, né? Mas ela vai descrever algumas coisas que tinham nesse quartinho, né? Uma máquina de costura, a poltrona velha e gorda, estante de quinquilharias e uma gata branca chamada Minnie, ok? São os elementos descritivos. Então, produzir um texto como esse significa você saber disso, saber que eu tenho que fazer essa indicação de lugar, de tempo, os verbos que predominam, os elementos descritivos que predominam, ok? Então isso é muito importante, você analisar esse relato pessoal na hora de construir o seu próprio relato, ok? Então, sabendo disso, nós vamos aprofundar nosso conhecimento aí no livro A Prova Brasil, na página 72 até a página 75, nas questões 1 até a 12, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, não deixe de perguntar para o seu professor da disciplina, certo? Então agora nós vamos nos ligar nas nossas atividades. Preste muita atenção. Nós trouxemos um texto base, né, que é um relato de experiência de um estudo da pandemia de uma aluna, Sara dos Santos Teixeira. Vocês estão voltando agora para as salas de aula. Graças a Deus, nós podemos agora ter um retorno bem mais seguro. As escolas já estão preparadas, a sua maioria, para receber os alunos, então foi possível fazer esse retorno seguro nesse momento, certo? Então nada melhor do que falar disso, de alguns alunos que tiveram algumas dificuldades durante esse período de remoto, de se organizar, de reaprender a aprender, né? Então nós temos aqui uns relatos pessoais de alunos. Nós vamos trabalhar isso na nossa aula de hoje. Esses relatos são falados, né? Eu não tenho um texto escrito, eu tenho um texto oralizado,
ok? Através do vídeo, um texto em movimento. E nós vamos falar primeiramente dessa aluna, Sara dos Santos Teixeira, né? Um vídeo que está aí na internet. Observem só como ela vai construindo o seu relato pessoal, como é que ela vai dizendo as dificuldades que ela teve durante a pandemia e como foi que ela solucionou esse problema. Tenho certeza que você vai se identificar ao ouvir esse relato. Então preste atenção, porque ela vai falar agora. Olá, meu nome é Sara e eu vou falar um pouco sobre como eu consegui minimizar, digamos assim, os malefícios da EAD para mim, que uma das maiores dificuldades principalmente foi o excesso de coisas para fazer, o excesso de matérias para estudar, de atividades para pôr em dia, o excesso de informações na minha mente. E teve 3 coisas que eu comecei a fazer que me ajudou muito a diminuir esse excesso. A primeira coisa que eu passei a fazer foi uma lista de prioridades. Como funciona a lista de prioridades? Eu vou anotar tudo que eu tenho para fazer. É como uma lista de afazeres, só que eu vou organizar pelo o que é mais importante, pelo que é mais prioritário, que eu preciso fazer de forma urgente. Então, eu coloco no topo da lista aquelas matérias que são maiores e que, por exemplo, a prova está mais perto, digamos assim. Então, eu sempre faço isso, de organizar prioritariamente tudo que eu tenho para fazer. E aí, quando eu vou fazendo, risco a parte que eu já fiz até conseguir fazer tudo aquilo que eu tenho organizado. E aí, a segunda coisa que eu passei a fazer também foi tentar diminuir a procrastinação. Falar é fácil, né? Eu sei. Mas o que eu fiz para diminuir? Eu tentei pensar assim: se hoje eu tentar fazer tudo aquilo que eu puder fazer, o máximo, depois eu vou ter mais tempo para descansar e aquilo que eu estudei, né, fazer efeito na minha mente. Então, se eu adiantar as coisas que eu posso fazer hoje, amanhã eu já não vou ter as coisas de fazer hoje, então eu já vou ter mais tempo amanhã para descansar. Então, sempre pensando nesse futuro. Outra coisa também importante que eu sempre acho muito importante para mim e que eu sempre digo às pessoas é tirar um dia para esquecer da escola, não esquecer totalmente assim, mas deixar um pouco de lado aquele monte de matéria e coisas e tirar um dia para se cuidar, para curtir a família, para assistir um filme, para ler um livro, para escrever. Quem gosta de escrever, eu gosto muito, isso me ajuda. E aí tirar esse dia para ficar para mim, para ficar longe do que eu sou obrigada a fazer, digamos assim, ajuda muito no processo de estar descansada, para quando chegar na segunda-feira eu poder retomar as atividades. E esse dia para mim é o domingo. Eu sempre tiro o domingo para tentar evitar ao máximo escola e tentar adiantar as outras coisas na semana. E é isso, obrigada pela atenção. Legal, né? Tudo que ela falou aí é tudo que provavelmente você vivenciou através de aulas pelo Meet, através de aulas remotas, pelo WhatsApp. Não sei como foi que os professores chegaram até vocês. Todos os professores, de alguma forma, tentaram se aproximar dos seus alunos nesse período, através de ferramentas aí de uso educativo, né? Mas aí ela relata alguns problemas que ela teve, né? Ela estava aí num curso, vivenciando uma educação remota, e ela fala como foi que superou todos os problemas que ela vivenciou durante esse período de pandemia, ok? Então aí é um relato pessoal justamente por isso, porque ela vai relatar, ela vai dar seu toque pessoal a essa experiência, ok? Então vamos lá, vamos ver as nossas atividades baseadas nesse texto. Primeira questão: identifique entre as alternativas uma frase da protagonista do relato que não possua marcas, preciso a gente marcar isso, da primeira pessoa, ok? Primeira pessoa é a pessoa quem fala. Deixa eu marcar aqui para vocês. Opa, é o eu, certo? Ela fala em primeira pessoa, vai dizer: eu tive essa experiência, eu tive esse problema, eu solucionei dessa forma, ok? Então vamos ver aqui se a gente acha alguma das alternativas que não possua essas marcas de primeira pessoa.
E o excesso de informações na minha mente. Esse minha aqui é um pronome que se refere à primeira pessoa, ok? Letra B. Teve 3 coisas que comecei a fazer. Opa, cadê a marcação aqui da primeira pessoa? O verbo começar. O verbo começar aí está conjugado na primeira pessoa do pretérito perfeito, ok? Então aí nós temos novamente marcas de primeira pessoa. E como funciona a lista de prioridades? Epa, parece que aqui a gente não tem nada, né? Vamos ver a D. Tirar um dia para mim. Esse para mim, né? Essa ideia de mim, né? Nós novamente aqui temos um pronome, certo? Pessoal do caso oblíquo, que faz referência ao eu, né? Então aqui eu tenho, aqui eu tenho, aqui eu tenho. Então é a letra C. A letra C. E como funciona a lista de prioridades, né? Que ela faz aí uma pergunta. Na segunda questão, uma das coisas que tentei fazer foi tentar diminuir a procrastinação. O termo em destaque significa, ok? Aqui a gente vai tentar inferir pela ideia que ela está passando aí no vídeo, né? Ela está tendo todo um discurso, a gente precisa entender esse discurso dela para tentar inferir o sentido dessa palavra procrastinação, né? A gente tem que pensar o seguinte. Ela está falando ali que ela teve problemas no período inicial da pandemia, quando as aulas começaram a migrar para mídias digitais, ok? Aí ela fala que ela tentou diminuir a procrastinação. O que seria procrastinação? Seria um problema, né, que ela tentou atacar. É priorizar uma atividade fazendo imediatamente? Claro que não. Você mesmo teve alguns momentos que eu tenho certeza que você deixou de fazer uma atividade. Você não priorizou essa atividade. Procrastinação não é isso. Letra B. Fazer uma atividade com muito zelo. Também não, né? Procrastinar é algo ruim ali que ela está tentando combater. Fazer atividade com muito zelo seria até um elogio para ela. Realizar 2 atividades ao mesmo tempo. Também não. Ok? Ela não estava conseguindo sequer fazer uma atividade ali naquele momento inicial da pandemia. Assim como você também deve ter tido essa dificuldade. E letra D, deixar uma atividade para depois. Então vamos aprender um novo verbo. O verbo procrastinar é justamente isso. Deixar algo que você pode fazer agora para depois. Então, letra D. Terceira questão. Qual o principal malefício que a protagonista do relato menciona ter no ensino EAD, no ensino à distância, né? É excesso de informações, falta de tempo, dificuldade de aprendizagem e falta de atenção dos professores. Se a gente for pegar o vídeo novamente e assistir, você vai perceber, se você estiver no YouTube, você vai voltar e vai perceber que ela fala logo no comecinho que o principal malefício, né, o principal problema que ela teve foi o excesso de informações, ok? Ela não menciona a falta de tempo, nem dificuldade de aprendizagem, nem falta de atenção dos professores. Ela fala desse excesso de informações que ela teve, ok? Letra A. Quarta questão. Para tentar resolver o problema de excesso de informação, olha aí a quarta questão confirmando o que a gente falou aí na terceira. A protagonista do relato afirma ter realizado, letra A, uma lista de prioridades, né? Aqui seria 2 pontos, não ponto e vírgula, viu, galera? Evitar a procrastinação e deixar um dia para relaxar. Letra B, apenas relaxar durante 5 dias? Não, ela nem fala que ela relaxou durante 5 dias. Letra C, assistir a um filme, uma peça de teatro e ir à praia. Ela também não fala que assistiu a um filme ou uma peça de teatro, ok? Para resolver esse problema de excesso de informação. Tirar um dia para fazer suas atividades escolares de uma só vez? Ela disse claramente que ela não conseguia fazer isso. Então, ela fez uma lista de prioridades. Ela evitou a procrastinação, né, que é deixar de uma atividade para um outro dia, e tirou um dia para relaxar. Letra A. Ok? Vamos lá. Nós temos um texto base 2. Novamente, uma aluna chamada Sofia. Ela vai também fazer um relato pessoal das suas vivências durante o período pandêmico. Vamos assistir? Então coloca aí esse vídeo agora. Tudo bem com vocês? Meu nome é Sofia, eu sou aluna do curso de Direito da Universidade do Vale do Paraíba. Eu tô aqui hoje para falar para vocês de forma bem breve de como tá sendo a minha experiência durante essa quarentena, de como que isso está afetando a minha vida pessoal e a minha vida acadêmica. Particularmente está sendo bastante desafiador ter que me adequar a esse novo método que as faculdades estão adotando, que é o método de ensino EAD.
ensino à distância. No meu caso, eu acho que as aulas presenciais elas tinham uma maior efetividade e com isso me trouxe uma bagagem de coisas negativas, dentre elas insegurança. Me sinto uma pessoa muito mais insegura, eu me sinto muito mais desgastada porque eu me vejo tendo que estudar o dobro do que eu estudava para poder absorver o mínimo que eu absorveria em uma aula presencial. E também a questão da ansiedade. No meu caso, ela triplicou com essa questão de provas online, aula online e atividades também. Mas com essa quarentena eu consegui absorver alguns pontos positivos. Dentre eles é investir um pouco mais em mim, a questão do autoconhecimento, as minhas limitações. Eu acho que todos nós devemos saber os nossos limites. E a questão também de me sentir privilegiada. Todos nós estamos passando por um momento bastante fragilizado, bastante difícil. E é nessas horas que eu me sinto privilegiado porque eu ainda estou tendo oportunidades, né? Então, é nessas horas que a gente olha para aqueles que não têm. Então, apesar de me trazer bastante pontos negativos essa quarentena, eu me sinto muito mais em pontos positivos, eu me sinto muito mais privilegiada por ter saúde, por ter uma casa, por ter comida todos os dias e por estar investida ainda no meu futuro e ter oportunidades. É isso, pessoal. Muito obrigada. Bem, vocês conheceram aí o relato pessoal da aluna Sofia, né? Ela fala dos problemas também que ela teve, inclusive ela menciona ansiedade, que eu acredito que muitos de vocês tiveram, né? Foi um momento difícil para todos nós, tanto para professores quanto para alunos, e o relato pessoal da aluna Sofia, ela diz muito do que vocês viveram e muito do que os próprios professores viveram, né? Então, mas agora a realidade é voltar às aulas de forma presencial, ok? Então vamos responder as atividades com base naquilo que a Sofia falou. A quinta questão: que adjetivo a protagonista Sofia utiliza para descrever sua experiência com o ensino à distância? Ela considera esse ensino tranquilo, enfadonho, insuportável ou desafiador? E aí, o que você acha? Adjetivos são palavras que a gente vai utilizar para qualificar o substantivo, ok? O substantivo dá nome às coisas, aos objetos, às realidades que nós temos, aos sentimentos, e o adjetivo ele vai qualificar, né? Então aqui o substantivo é esse ensino à distância que a Sofia está falando no vídeo, e o adjetivo é ela achou tranquilo, enfadonho, insuportável ou desafiador. Ela fala logo no início do vídeo dela, ela achou tudo isso desafiador. Letra D. Na sexta questão, leia os seguintes trechos. No meu caso, as aulas presenciais tinham mais efetividade. Hoje eu tenho que estudar o dobro do que estudava para absorver o mínimo que eu absorvi em uma aula presencial. Nós temos dois trechos aí, e a pergunta é, Sofia defende, né? A gente vai tentar identificar qual é a tese, o que é que Sofia está defendendo nesse vídeo que ela produziu, né? Ela vai defender que as aulas à distância facilitam a vida do aluno? Não, né? Ela teve dificuldades, ela fala que teve ansiedade, que então não facilitam a vida do aluno na visão dessa pessoa. Letra B, que o aluno absorve menos nas aulas presenciais? Seria isso? Menos nas aulas presenciais? Não, galera. Ao contrário, a Sofia ela vai falar justamente que são as aulas presenciais que era o que havia de melhor, né? Que a aula remota, a aula à distância não era igual à aula presencial, ela não se sentiu confortável. Então aí a letra B está errada. A letra C, deixa eu marcar aqui errado antes que eu esqueça. A letra C, que as aulas presenciais propiciam uma melhor aprendizagem? Aí, aqui está de acordo com o que a Sofia falou, ela defende o tempo todo que as aulas presenciais são melhores que as aulas à distância. Todos nós reconhecemos a necessidade das aulas à distância, das aulas remotas, porém nós sabemos que as aulas não há nada melhor que as aulas presenciais, por isso que a Prefeitura de Rosário providenciou esse retorno seguro nesse momento. E na letra D, que há excesso de conteúdo nas aulas à distância, ok? Esse seria o excesso de informação que a nossa colega falou. A Sara, né, no primeiro vídeo, mas aí nesse caso ela não está defendendo isso, ela está defendendo somente a letra C, quando ela fala esses dois trechinhos que foram destacados, letra C. Sétima questão, é nessas horas que a gente olha para aqueles que não têm,
Que palavras do relato de Sofia evidenciam linguagem informal? Vejam bem, um texto produzido em linguagem informal, né? Eu sei que ela está falando ali dentro de uma instituição. Não sei se vocês pesquisarem esse vídeo, vai ver que esse relato pessoal dela está dentro do site da faculdade onde ela estuda. Mas só que ela está ali na sala da casa dela, ou no quarto, né? Com roupas confortáveis. Então ela não vai se preocupar em utilizar essa linguagem padrão, essa linguagem totalmente formal, que nós professores de língua portuguesa somos responsáveis que você conheça, né, pelo seu conhecimento. Ela vai fazer o uso de uma linguagem informal. O que a questão quer saber é qual dessas palavras evidenciam essa linguagem formal. Nessas horas, há evidências? Não. Deixa eu ver a letra D, que não tem? Também não. Ok? Olha para aqueles, se ela falasse assim, olha para aqueles, aí nós teríamos linguagem informal. O único que temos aí uma linguagem formal é o agente. Esse agente denuncia uma linguagem informal, porque nós temos um pronome que poderia substituí-lo. Ela poderia ter falado nós, né? É nessas horas que nós olhamos para aqueles que não têm, né? Porém, ela prefere fazer o uso dessa linguagem mais informal, utilizando o agente, né? Problema dela, não tem nenhum problema. Ela está numa situação ali informal. Então, ela usa o agente, é uma linguagem informal, letra B. E a 8ª questão, qual o objetivo do texto que você acompanhou, né? Para que serve esse texto, né? Qual é o propósito dele, né? O propósito dele é narrar a história da entrada de Sofia na faculdade. Ela fala como foi que ela entrou, como foi que ela passou no vestibular, se ela passou em primeiro, em segundo, se ela paga a faculdade. Não, em nenhum momento ela fala isso. Na letra B, descrever os laboratórios da faculdade de Sofia. Sofia começa a dizer como são os laboratórios de ciência, um laboratório de medicina, né, nessa área, né, de anatomia. Não, em nenhum momento ela vai fazer esse relato. Okay? Ela vai fazer essa descrição, aliás. Na letra C, relatar as experiências de Sofia no período de aulas online durante a pandemia. Ok, tá, de acordo com o que ela falou. Né, ela vai dizer aí que teve problemas de ansiedade, teve alguns problemas, mas que ela conseguiu vencer. E na letra D está dizendo instruir o candidato a buscar uma vaga na faculdade? Eu vou colocar até um ponto de interrogação. E é isso? Claro que não, né? Poderia ser um texto. A universidade ou a faculdade poderia produzir um texto dizendo como é que o aluno poderia, o candidato, na verdade, poderia buscar uma vaga junto à faculdade. Mas não é esse o objetivo desse texto. Então a letra C, ok? Galera, nós terminamos nossa aula de hoje, falamos de relato pessoal, você já sabe o que é relato pessoal, nós já exploramos 2 relatos pessoais aqui nas nossas atividades, como também nós vimos aí um relato pessoal integrado a uma notícia, ok? Então, eu fico por aqui na nossa aula da semana, e eu espero vocês na semana 20 com um novo conteúdo, com um novo gênero ou gramática, através de conteúdos pela televisão. Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau!